Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez, aquele nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, e falando muito sobre Vasco e Melgar. O Vasco conseguiu a sua classificação para para os playoffs da Sul-Americana, depois de vencer por placar de 3-0. Um jogo manual, né? Um tempo de manual, certeza, em que aconteceu nessa partida. Então, vamos falar aqui, o time do Vasco, com certeza, tem aí a sua classificação garantida. Num primeiro tempo muito bom, com Rayan, Paulo Henrique e Ferretti fazendo os gols e colocando a equipe do Vasco nos playoffs. Então, vai encarar contra a equipe do time do Independiente Del Valle do Equador nessa partida, né, na Copa Sul-Americana dos playoffs para se classificar nas oitavas de final. E nós vamos falar de tudo isso que aconteceu nessa partida. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas. E também no YouTube do Conversa de Torcedor, é claro, e às 11 da manhã, o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, falando muitas informações sobre o futebol carioca, do futebol brasileiro, do futebol internacional, do esporte em geral e também da seleção brasileira, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela rádio 98.7 FM e também pela Rádiosnet, para a gente falar muito mais sobre futebol carioca e também de seleção brasileira e também do esporte em geral, com muita opinião e também com muita informação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Vamos falar aqui sobre esse jogo que aconteceu na última terça-feira entre Vasco e Melgar, 3-0. E temos aí no grupo G, a equipe do time do Lanús entrou já classificado já em primeiro lugar. Vasco e Melgar jogavam pela vice-liderança. Quem avançasse, ou melhor dizendo, quem vencesse avançava, né, melhor dizendo. E o time do Vasco foi para 8 pontos, ultrapassando os peruanos e terminando na segunda colocação. Então vai estar nos playoffs da Sul-Americana. Então temos aí nesse jogo contra a equipe do time do Independiente Del Valle, que estava na Libertadores da América, em que o segundo melhor encara o segundo pior da Libertadores da América. O segundo melhor da Sul-Americana enfrentará o segundo pior na Copa Libertadores, pegando o terceiro colocado com o pior campanha da Libertadores. Então temos aí nesse confronto que vai acontecer. Então vamos falar aqui, pessoal, falando aqui do tempo de manual, inclusive, que tivemos aí logo aos 2 minutos com um golaço do Rayan, abrindo o marcador com um golaço do Rayan, chutando de chapa após tabela com o Coutinho. O Melgar conseguiu equilibrar as ações, obrigando o Léo Jardim a fazer defesa, 3 defesas difíceis, pelo menos, mas a equipe do Fernando Diniz tem aí a capacidade de ser letal, eficiente nos ataques e ampliando a vantagem aos 32 e 43 minutos com o Paulo Henrique e com o Ferretti. E também na segunda etapa, a equipe do time do Melgar tentando resolver de alguma reação, o time no primeiro tempo, o Vasco resolveu isso na primeira etapa. Mas também na segunda etapa, meus amigos, tivemos aí essa situação da primeira etapa, com a equipe do time do Melgar tentando ter uma reação na partida. Por exemplo, aí, do lance aos 15 minutos de partida do segundo tempo, que tivemos aí o Guzmán acionado na entrada da área, e depois da saída errada do Vasco, ele chutou, né, de canhota, o Léo Jardim defendeu bem no meio do gol, certo? E aí, tivemos aí as alterações, tivemos aí a entrada do Garré e do Alex Teixeira, né, que teve um fator importante dos lances que a seguir. Então, tivemos aí o Watson entrou no lugar do Nuno Moreira e a equipe do time do Melgar tentando reagir nessa situação também. Depois do lance do Guzmán, de uma cobrança de falta, mandou de canhota sem perigo, né? Mandou para fora. Dos 30 minutos para o final, a equipe do Vasco tentando ampliar a partida, né? Aos 32 com o Alex Teixeira tabelando com o Ferretti na entrada da área e finalizou fraco de perna direita para fora e outros lances, inclusive no final da partida, né? Que aos 38 no lance do Watson, do lançamento do Garré, que invadiu a área, finalizou de primeira e o Cáceres fez a defesa, que seria o quarto gol da equipe do time do Vasco, e tem uma outra defesa do Cáceres, né? No lance de outro lançamento do Garré, mas dessa vez para o Ferretti, e aí
o goleiro Cáceres defendeu, né, quando o atacante chutou de primeira, né, na saída do goleiro e mandou para fora aos 45. E o outro lance do jogo que o Cáceres, o goleiro da equipe do time do Melgar, defendeu do lance do Piton, né, em liberdade, um contra-ataque, né, na esquerda, dá no meio da área para o Ferretti, que só ajeita para o Puma Rodrigues, e o uruguaio finalizou firme, mas o Cáceres defendeu em cima da linha. Então, foram assim de quatro defesas, né? Três a quatro defesas no máximo do goleiro Cáceres no final da partida e conseguindo aí a classificação, a equipe do time do Vasco na sequência da competição da Sul-Americana. Então, temos aí o jogo que vai acontecer entre Vasco e Independiente, que só depois do Mundial de Clubes da FIFA. Teremos aí os playoffs da Sul-Americana, que vai ser realizadas no dia 16 e 23 de julho, né? E também o jogo que vai acontecer no jogo desse sábado à noite contra a equipe do Fortaleza, às 9 da noite, pela 11ª rodada do Campeonato Nacional. Tá bom, pessoal? Estamos encerrando aqui nossa programação, aqui do nosso pós-jogo, aqui do Conversas Torcedor. Muito obrigado pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, e que ajuda muito o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor e também ativando o sininho das notificações no YouTube para você receber os vídeos em tempo real. E não esquecendo o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras às 18 horas e também acompanhando no YouTube a nossa transmissão ao vivo a partir das 11 da manhã pela Rádio Nossa Copacabana, também acompanhando pelo site rádio nsc.com, pela Rádiosnet e acompanhando todas as informações para você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol, do esporte em geral e também na seleção brasileira também. Tá bom, pessoal? Não esqueçam, Rádio NSC 98.7 FM, Rádio Nossa Copacabana, pelo site rádio nsc.com, pela Rádiosnet e também pelo YouTube do Conversas Torcedor. Falou, galera! Fique com Deus e até a próxima. Falou, galera!